Essa semana, depois de uns 15 anos mais ou menos, eu fui convidado para participar de um corujão. A Studio Games me chamou e chamou mais uma galera aí pra ir pro Iguatemi de noite, jogar uns joguinhos, interagir por lá. E eu fiquei pensando o quanto eu sentia falta dos tempos em que a vida era mais simples. Talvez não tão mais simples assim, mas com certeza mais divertida. Lembra daquela época, no finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, quando os jogos eram um verdadeiro evento social? O FOMO que a gente tinha na época, basicamente, era de encontrar uma lan house aberta e não perder nada da jogatina. Se você não sabe o que é uma lan house, pergunta pro papai ou pra mamãe, que talvez você não tenha idade pra saber do que eu tô falando. Mas se você viveu a sua infância ali no comecinho dos anos 2000 e não sabe o que é uma lan house, talvez a sua infância tenha sido muito mais saudável do que a minha, já que o único exercício físico que eu fazia na época era correr pra pegar a cadeira do PC. O que eu quero falar aqui é daquela sensação de chegar na lan house, sentar naquelas cadeirinhas desconfortáveis e ver o brilho das telas de CRT. Aquelas coisas que pareciam um monitor de televisão, sabe? Com aquela magiazinha especial. Por trás das telas, a gente se conectava com os nossos amigos e também com um monte de gente que a gente não sabia quem era, mas que ali, dentro daquele ambiente da lan house, éramos todos companheiros de guerra. Tinha um código não falado na lan house, meio que uma irmandade entre os jogadores. Ali, no centro das disputas de Counter-Strike e de Warcraft, a gente aprendia muito mais sobre as pessoas do que a gente imaginava. E o que falar daquelas jogatinas de Age of Empires? Quantas noites a gente passou estrategicamente clicando para avançar o nosso império, ou então jogando uma partida interminável de StarCraft, tentando apertar os botões o mais rápido que a gente podia para tentar ganhar um mísero segundo de vantagem em relação ao nosso adversário. O lance é que naquela época a gente não jogava só por jogar, nem a pau. A gente jogava de corpo e alma, como se a nossa vida dependesse disso. E se você fosse bom, então, meu amigo, o respeito na sala de espera da lan house vinha. Ele estava garantido. O lance era se dar bem não só no jogo, mas também na vida social. Ou pelo menos era o que a gente pensava que estava fazendo. Mas aí tem um ponto importante que a gente não pode esquecer. O que esses jogos representavam pra gente além da diversão? Eles foram muito mais do que uma fuga. Eles eram uma forma da gente se expressar, de construir a nossa identidade. Nas partidas de Gunbound ou na troca de mobs do Rabotel, a gente não só interagia com o mundo, mas a gente começava a entender o mundo ao nosso redor de outra forma. As amizades que nasciam ali, nas partidas e nas competições, muitas vezes eram muito mais sólidas do que algumas que a gente fazia no nosso dia a dia. E acredite, até hoje eu tenho muitas amizades que eu fiz nos lobbies de CS aí da vida. Hoje a gente olha pra trás e se pergunta, como é que isso ainda pode me afetar? Como aqueles jogos e aquela conexão com a tela moldaram o que eu sou hoje? A gente passou tardes inteiras apertando botões, clicando, xingando, conversando, mas será que a gente não tava só buscando uma coisa a mais? Uma conexão verdadeira com os outros, ou talvez até com a gente mesmo, e a gente nem se dava conta disso? Quando aquela tela de derrota ou de game over aparecia, a gente não ficava triste. Não, muito pelo contrário, a gente ficava ansioso pela chance de amassar aquele cara, de tentar de novo, até conseguir. E assim, o que parecia ser só diversão se transformava numa lição de resiliência, e a gente não tinha plena consciência do que estava fazendo. E não é que ao longo dos anos isso acabou se refletindo para nossa vida? Nas relações de trabalho, na forma como a gente resolve os nossos bugs do dia a dia, ou até mesmo nos desafios que a gente enfrenta na vida adulta, sempre volta aquela sensação de que com mais uma tentativa, talvez a gente consiga vencer. Hoje, relembrando os tempos de infância, a gente vai tentar mergulhar aqui nesse mundo incrível dos jogos que marcaram a nossa época. A gente vai tentar revisitar esse ambiente das lan houses, dos jogos e as histórias, para tentar refletir um pouquinho sobre como isso impacta a nossa vida adulta. E se você não tem uma boa história de lan house, será que você realmente viveu uma infância completa dos anos 2000? Então fica com a gente que o episódio já vai começar e a nostalgia vai pairar aqui pelo ambiente. Sinta-se em casa ou então na sua lan house favorita. E para ajudar a gente a entrar nesse climazinho de lan house, aqui no computador à minha direita, eu tenho ele que faz parte agora do Cosmo Up, ele que já tem podcast também, o Conta Pro Gusto, inclusive eu já participei do podcast dele, ele que é produtor audiovisual, o cara manda muito aí por trás das câmeras. Gustavo Cabeçalho, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Estava muito empolgado e ansioso para estar aqui, dividindo esse espaço. E aqui no computador, logo à minha frente, eu tenho ele, que é a cabeça por trás do Cosmo Up, ele que manja tudo de cinema, que já tem aí esse blog há bastante tempo. Já tem quanto tempo de blog, Vitor? Rapaz, vai fazer uns 8 anos. Não, já fez 8 anos, 9 anos já. Então, 9 anos de blog. E agora sim, terminando a apresentação dele, Vitor Moraes, seja muito bem-vindo. Hello, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, é o horário que você estiver assistindo isso daí, ouvindo esse podcast. Tal qual como um Play 2, estou aqui
pra alegrar a vida de vocês. Boa, perfeito. O homem vem trazendo a felicidade, não tem jeito. Trazer entretenimento pra vocês. É isso que importa. Bom, eu queria começar sabendo de vocês, se vocês têm lembrança, assim, de qual foi o primeiro jogo de computador que vocês jogaram, né? Se vocês lembram ali daquela sensação de estar jogando alguma coisa pela primeira vez. Pode começar, Vitor. Olha, eu lembro, quando se fala de jogo de computador, eu lembro exatamente do meu primeiro computador, né? Foi há milênios atrás, antes mesmo dessa nova geração entender o que era isso. Na época era bem caro, né? Então meu avô, na época, teve que fazer até um empréstimo pra comprar essa máquina. E eu lembro que o primeiro joguinho que eu vi na minha vida, na era de computador já, foi o famoso pinball que tinha no Windows XP. Acho que já era XP. Foi o primeiro jogo digital, assim, online que eu tive a oportunidade de jogar no meu computador. E aí, eu acho que logo em seguida foi quando eu comecei a jogar outros tipos de jogos, foi quando uns amigos chegaram com o famoso disquete. Se você, que é a nova geração que ouvindo esse podcast, você não vai saber nem o que eu tô dizendo. É o ícone do seu botão de salvar. Exato, exatamente. E chegou com um disquetezinho, Vitor, estou aqui com Pokémon Yellow. Aí eu, caraca, Pokémon, quero jogar, e foi aí. Então, assim, o primeiro joguinho mesmo foi pinball, mas logo em seguida foi Pokémon Yellow, foi emuladorzinho ali de Game Boy, e aí foi maravilhoso. O joguinho do pinball era massa, porque a gente não entendia muito bem, então qualquer pontuação que a gente fazia era incrível, né? Exato. Incrível. Queria ver o barulho, né, do negócio. Exatamente. E não deixar a bolinha cair. Piscava tudo, né, na tela. Era um negócio bonitão, assim. Pra época, aquele pinball ali era realista demais, cara. A gente olhava pra aquilo ali e a gente dizia, pô, isso aqui é perfeito, eu tô num cassino. Você nem sabia o que é um cassino, né? Verdade. E você, Cabeçalho, tem aí essa memória fresquinha na cabeça? Eu posso dar uma roubadinha aqui? Pode, claro. Porque, assim, eu fui ter computador muito tarde, assim, em relação aos meus amigos, né? Eu fui ter computador, já acho que faz o segundo ano do ensino médio e tal. Eu joguei o World of Warcraft, já fui jogando World of Warcraft no próprio computador, né? E assim, eu era viciado na época, assim, eu me lembro de quando eu tive o contato com o World of Warcraft, porque eu sempre gostei muito de MMO, né? Joguei Ragnarok, Mu online e tal, mas quando eu conheci o World of Warcraft, assim, não existe, inclusive pra mim até hoje, eu não encontrei um MMORPG que eu gostei tanto, né? Mas, falando de infância mesmo, eu sempre tive muitos amigos que tinham videogame, computador, e o primeiro jogo que eu, na minha cabeça, antigo mesmo, né? Pra não repetir o pinball, então até esses jogos que já vem no Windows, né? Tipo de cartas e tal. Eu me lembro que tinha um amigo meu que ele tinha 2 jogos que eu fazia mais assistir do que jogar, que era um de avião, de nave, que ele tinha até o joystickzinho pra controlar o avião, não lembro qual era, algum simulador, não lembro, que eu achava hiper realista, mas eu tenho certeza que se eu for procurar hoje esse mesmo jogo, não vai ser nada realista. Não vai ver não, veja não. Deixa na memória. E o outro, cara, era um que você era um cowboy e você tinha vários momentos de stealth. Tinha o ponto de visão dos seus inimigos, assim, você tinha que ir passando, muitas vezes, sem precisar confrontar a galera, entendeu? Pra completar uma missão. Aí era uma câmera, assim, tipo do Diablo, sabe? Um negócio meio top view, não? Sei até qual é, Outlaws. Aí eu vou até pesquisar agora, só pra... Pesquisa, é Outlaws. Na hora que tu falou que parecia... Não, Diablo não, tô ficando doido. Porque o Outlaws, ele é estilo Doom. Ele é aquela câmerazinha com a armazinha na frente. Não, a câmera de cima, assim mesmo. Entendi. Eu já cheguei a pesquisar de várias formas no Google, mas eu nunca consegui encontrar o jogo mesmo, assim. Vocês já meio que deram uma respondida, assim, na minha próxima pergunta, mas fazendo uma adaptação rápida, lá ali no comecinho dos anos 2000 e tal, vocês eram da turma que tinha internet em casa, né? Então vocês jogavam aí no computador de casa. Mas vocês começaram a frequentar a Lan House em quantos anos? Ou vocês nunca foram muito, assim, de frequentar esse ambiente de Lan House? Meu primeiro contato com Lan House foi no finalzinho ali do 1.5, do CS 1.5. Início, já sabia-se que ia sair um novo Counter-Strike, né? Então a gente ia pra Lan House mesmo, ali pra jogar CS, tipo, ia pros manhãzão, as Lan House, tardão, que você pagava 3 horas, ganhava era R$1 a hora, e foi o primeiro contato, assim, é tanto que não tinha esse pensamento na época, mas, quer dizer, não tinha esses nomes na época, mas acho que era o pensamento, eu achei, caralho, agora eu tenho acesso a um computador, democratizou, a Lan House democratizou o acesso aos computadores, né, eu acho, assim. Eu me lembro que eu imprimi todas as armas pra entender como é
que funcionava, pra saber como é que jogava, qual arma escolher pra começar o jogo. Fiz tudo isso, mas sempre fui péssimo jogador de Counter-Strike. Cara, no meu caso, eu não me recordo muito a época, mas foi mais ou menos isso que o Gustavo falou. Eu lembro de ir pra Lan House, ficar jogando com a galera no ponto 6. Eu lembro de jogar The Sims na Lan House, Joguei Ragnarok, também. Gunbound. Eu já tinha computador, mas assim, ir pra Lan House era muito mais, cara, vou encontrar meus amigos, a gente vai jogar junto ali e vai ser massa, sabe? Porque na época a internet não era super veloz, era internet de escada, então você ir pra uma Lan House já era uma outra parada e jogar com a galera em rede ali tinha todo o seu charme, sua diferença, sabe? Aquele lance de jogar 5 contra 5, né? Tipo, era um negócio muito fantástico, né? Exato. Não, e a estrutura da Lan House era sempre aquela. Era uma mesa central, aí ficava tantas máquinas pra um lado, tantas máquinas pro outro, e aí você ficava lá, matava o cara, você se levantava, fulano, e xingava o fulano, e começava a brincar lá, sabe? Hoje em dia, devido a todo mundo tá em casa, o máximo que acontece hoje é você entrar no Discord, conversar com o cara, ficar conversando ali, mas na época da Lan House, era o físico mesmo, você tava ali com a galera junto no mesmo ambiente e conversava ali, já arrumava tudo, era bem legal, assim, o espírito da Lan House sempre foi muito bom. E ali na Lan House, muitas vezes você tava tanto com seu parceiro, né, com seu companheiro ali de time, como dividindo o ambiente com seus adversários, né? Então tinha Exato. aquele momento de você levantar, apontar o dedo na cara e xingar na esportiva, né? Xingar no amor. Aham. Vi muita confusão em Lan House, vi muita gente sair de Lan House, assim, bastante bravo por conta desse tipo de coisa, mas quando vocês pensam, assim, nas Lan Houses, né? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? São as filas pra pegar as máquinas? São os cheiros? Porque, eu não sei se vocês lembram, Lan House tinha um cheiro muito característico, assim. Era aquele cheiro de máquina quente e de suor, né? A galera Eu já ia falar. era meio bizarro, assim, porque... Puro suor. Puro suor. Você sentia aquele cheiro da tecnologia, o cheiro da máquina, mas misturava com aquela nhaca do cara que, sei lá, saiu de casa às 7 da manhã, foi pra aula, aí teve aula de educação física, saiu da educação física, foi direto pra Lan House, naquele naipe, né? E naipe, bizarríssimo. Eu queria saber, assim, de vocês, o que mais marca na cabeça de vocês quando vocês pensam em Lan House? Pra mim, eu acho que é um pouco o que vocês já falaram, né? Que era a questão de estar com a galera, sabe? Eu me lembro que as lan houses mais próximas da minha casa, você tinha que andar um pouquinho, entendeu? Era coisa de, no mínimo, 3, 4 quarteirões pra você ir até a Lan House. Então, tipo, a gente acordava às vezes de manhã bem cedinho pra pegar a Lan House de manhã abrindo. Aí, tipo, ia já umas 5, 6 cabeças juntas. Era muito difícil você ir só. Tinha aqueles mais viciados que realmente não saíam da Lan House. A galera gaseava a aula pra poder estar dentro de uma Lan House. Padrão, né? Mas normalmente era isso. A coisa que eu gostava, eu sabia que ia encontrar uma galera massa lá, entendeu? O ambiente de Lan House, ele era muito mais do que estar ali só pra jogar. Então, no meu caso, foi quase o Gustavo, certo? Só que o meu caso tinha uma outra situação, que era, a Lan House era do pai de uma paixonite minha. E aí, eu ia pra Lan House com essa motivação de ver a paixonite, né? Ver ali o meu crushzinho e tal. E detalhe, eu só jogava The Sims porque ela também jogava The Sims, e aí a minha ideia era fazer o meu personagem se apaixonar pelo dela no jogo. Uhum. Aquela coisa, né? De adolescentezinho apaixonado e tal. Então, eu ia pra Lan House, essa Lan House em específico, mais por causa disso, sabe? Era aquela coisa, ela joga tal jogo, eu vou jogar também e tal, pra ter o que falar e tal. Mas, principalmente também, esse lance de juntar a galera pra jogar era muito bom, cara. Porque ainda existe esse espírito, de certa forma, no online, mas você tá lá presencial com a galera, jogando, acabou a hora, mas vamos ali comer um lanche, vamos tomar sei lá, um refrigerantezinho com salgado ali, já saía, já ia conversando, já ia brincando, então eram bons tempos, literalmente, porque você tinha essa troca ali com a galera que era muito massa, cara. Então, assim, realmente eu acho que o principal espírito da Lan House, de jogar em Lan House, porque, enfim, a galera ia pra fazer de tudo, né? Eu acho que o principal espírito de jogar em Lan House era essa troca ali de todo mundo tá numa máquina, porque até então você só podia jogar no videogame e era no máximo 4 controles, né? No GameCube, 64 né? Ali, né? É, de 64 tipo, também. Ou então no Xbox, até no Xbox, né? No primeiro Xbox tinha, não tinha? Não vou lembrar. Mas outros consoles tinham até 4 controles. Então, assim, era o máximo que você conseguia colocar, mas era horrível, que era aquela tela dividida em 4. Se fosse uma TV de tubo pequeno, era horrível. E aí você chega na Lan
lan house, cada um com a sua máquina separadamente, tendo a sua estratégia separadamente, jogando. Cara, isso era revolucionário pra época, né? E era muito bom. E vale lembrar que naquela época, a TV que a gente considerava enorme, que era assim uma tela de cinema, era de 29 polegadas, né? Exatamente, de tubo ainda. 29 polegadas de tubo, aquela que você chegava com o braço perto e o cabelinho arrepiava e você ficava tipo, nossa, que sensação E os incrível. monitores de tubo também, né? Tipo assim, até chegar o primeiro monitor Slim, cara, haja tempo. Era só os monitorzão de tubo, a galera da Lan House se dedicando. Aquele monitorzão branco que você prendia aquela tela com fumê na frente, Caraca, né? é mesmo. É. Pra proteger a visão, né? Tinha esse Exatamente. filtrozinho, cara. Tinha esse filtro mesmo na tela. Exatamente. E assim, vocês comentaram muito sobre reunir a galera aí pra Lan House. Eu, quando comecei a frequentar a Lan House, eu nem falei sobre o meu primeiro jogo, né? O meu primeiro jogo, eu tenho a memória clara disso. Eu até conversei com o Cabeçalho sobre isso no final de semana passado. O primeiro jogo que eu tenho lembrança é Jorge Curioso, que era o joguinho do macaco, era um joguinho educativo, que ele vinha num CD chamado CD Express. O CD Express era uma revista que ela acompanhava um CD e ele tinha, na época, uma parte paralela dele, que era a CD Express Kids. E nele tinha vários desses jogos educativos e tal. E como minha mãe sempre trabalhou em banco e tal, ela sempre precisou ter computador pra, enfim, fazer as coisas de banco dela, ela tinha computador em casa e eu sempre tive muita curiosidade e comecei a jogar o Jorge Curioso. Ela comprou pra mim e eu comecei a jogar e tal. Mas vocês falaram muito sobre levar a galera pra Lan House, ir com a turma e tal. Quando eu comecei a frequentar Lan House, eu frequentava Lan House só. Eu ia só pra Lan House porque os meus amigos em si, ninguém jogava. Eu estudava num colégio onde a maioria da galera não tinha condição de ir pra Lan House, de gastar essa grana com isso, ou mesmo ter um computador em casa, mas tinha uma lan house muito perto do colégio. E eu disse, cara, eu vou pegar o dinheiro do lanche e eu vou nessa lan house toda a vida depois da aula. E era isso que eu fazia. Eu pegava a graninha, ia lá depois da aula, botava 1 hora, 2 horas e tal. Só que na época, tava em alta os mods do CS, né? Os mods do CS 1.5, eles estavam em alta, assim. Era o Deathmatch de gelo, o mapa do Rio, que era do CS 1.6, assim, o CS 1.6 estava chegando, assim, E apesar de eu ser muito pequeno, na época eu tinha, sei lá, 12 anos, 11, 12 anos, eu era muito bom. Eu metia bala assim nos caras de 16, 17, e os caras falavam, pô, o baixinho ali, ele devia jogar com a gente e tal. E eu comecei a fazer essas amizades dentro da Lan House com a galera bem mais velha do que eu. Eu sempre fui criado muito próximo dos meus primos, e esses meus primos, eles se mudavam com uma certa frequência, assim. E eles se mudaram por um prédio onde tinha uma galera que frequentava a mesma Lan House que eu. E aí sim, depois que eles se mudaram pra esse prédio, a gente começou a ir mais de galera pra Lan House, mas antes eu ia só mesmo. E eu queria saber de vocês se vocês tinham, assim, uma facilidade de fazer amizade dentro das Lan House, né? Vocês se lembram, assim, de alguma amizade que surgiu a partir de uma partida e de como essas relações, elas se criavam dentro daquele ambiente onde estava ali todo mundo focado na tela, mas que também tinha aquela conversa, também tinha aquela interação? Eu tenho muitos amigos de hoje em dia que eu conheci na Lan House, né? Por conta do CS. Tenho vários amigos, assim, próximos. No meu caso, eu tenho algo específico, que eu cheguei a trabalhar numa Lan House, né? Nos meus primeiros empregos foi na Lan House. Eu tinha ali meus 14, 15 anos, eu trabalhava de atendente numa Lan House. Mesmo que eu ganhava R$400. Pô, R$400 com 15 anos. Era muita grana. Era muita grana. Pra você ver quanto Lan House dava dinheiro. Eu tinha 15 anos, ganhava R$400, trabalhava 4 horas por dia. Aí, assim, por conta disso, inclusive, minha primeira namorada eu conheci nessa Lan House. Pra você ter ideia, assim, realmente a Lan House era um ambiente que dava pra conhecer muita gente. E pelo fato de eu estar ali todo dia, acabava se criando um vínculo, né, com as pessoas que andavam por lá. E eu me lembro que eu fazia ensino médio, né, também. Então eu fazia o que ali? Primeiro, segundo, terceiro ano. Então, tipo, eu fechava a Lan House. Eu estudava de manhã, fazia as atividades do colégio à tarde e, tipo, ia pra Lan House às 6 horas da noite e ficava até às 10 lá. Então, outra coisa que aconteceu muito nessa época de Lan House era eu fechar a Lan House com alguma paquerinha dentro da Lan House. Então, tipo assim, a Lan House me proporcionou vários tipos de conhecimentos, não só amizades. Não é possível, eu vou ter que botar o selo mais de 18 nesse podcast. Macho, e aproveitando o Gustavo falando aqui, eu falei, mas bingo, é o mesmo padrão? É porque eu também trabalhei em Lan House.
Eu teve uma época que eu trabalhei em Lan House, se eu não me engano, ou eu tava ainda no primeiro ou no segundo ano do ensino médio, por ali. Tinha uma Lan House, né, perto da minha casa, e aí ele me chamou pra trabalhar lá, e eu ainda lembro, 2007 pra 2008. Por quê? Porque eu lembro de ter assistido o primeiro trailer do Homem de Ferro na Lan House. Eu tava lá, e aí saiu o trailer, justamente era até a cena dele quebrando a barreira do som no céu, e aí eu, caraca, que coisa massa, não sei o que, com a galera lá junto, e te assistindo e conversando sobre. Então, assim, foi curto também um período que eu trabalhei nessa Lan House, mas era muito legal. Não fiz o que o Gustavo fazia, porque eu era um pouco mais quieto nessa época, mas conheci muita gente, meus vizinhos, a galera ali, a gente não tinha tanto contato, e depois que eu comecei a trabalhar no Lan House, e eu conversava com a galera e tudo mais, então foi uma época que eu tive mais contato, assim, com a galera da minha região por causa disso, porque eu trabalhava lá, então a gente conversava, e surgiram muitas amizades a partir dali. Uma das amizades que eu cultivei era justamente, ele sempre tava no meu time adversário, a gente sempre brigava no jogo, mas aí acabou que a gente se tornou amigo, e até hoje a gente conversa e tal. Então, assim, são conexões que foram surgindo bem de forma natural, né, durante o jogo, naquela brincadeira e tal, e foi bem legal isso. Tem um termo que eu confesso pra vocês que eu não sou muito fã, que é o termo cultura gamer. Eu acho que o termo cultura gamer hoje, ele tá extremamente defasado, distorcido, que se conhecia antes por cultura gamer, hoje eu não sei se é muito de se orgulhar, né? Mas vocês acham que naquela época essa dinâmica das lan houses era o que geria essa tal cultura gamer? Foi assim o precursor pra gente ter os formatos competitivos que a gente tem hoje, pra gente ter a dinâmica de jogos que a gente tem hoje? Ou vocês acham que não, que essa nova geração, essa nova forma de consumir jogos, ela já mudou isso? A gente não tem mais ali aquela mesma empolgação que a gente tinha na época da Lan House. Porque eu não sei vocês, né? Mas quando eu não jogava ali for fun. Eu não tava lá pra brincar. Eu tava lá pra amassar o meu adversário. Eu tava lá pra não deixar ele levantar da cadeira, pra ele nem olhar pra mim. Cara, eu lembro de uma situação, eu não sei se vocês lembram, mas no Iguatemi tinha uma Lan House que era dentro de uma cafeteria na praça de alimentação da parte superior, onde hoje tem uma loja de Fortaleza, tem umas coisas ali, mas tinha uma Lan House lá na época. Como ele era meio que no formato cybercafé, tinham mesas nas laterais, tinha aquela mesa central frente e costas, e tinha colado nas paredes do fundo outras máquinas, né, outros computadores. E eu lembro que eu sempre jogava numa cadeira que ela ficava nessa fileira do meio, eu ficava sempre olhando pra porta. Eu nunca gostei de sentar de costas pra porta, né? E a única forma de eu não ficar de costas pra porta era sentando nessa fileira. E aí, cara, eu lembro de uma vez que eu tava jogando um CS e chegou, na época pra mim era um coroa, mas devia ser um cara, sei lá, de 30 anos, tá ligado? Chegou pra jogar ali um CS e tal, e entrou no time que tava contra o meu. E eu lembro que esse cara chegou assim numa pala, numa marra gigantesca e tal. E eu disse, meu irmão, eu vou focar nesse cara e esse cara não vai jogar. Ele não vai conseguir clicar, ele vai pedir pra parar o tempo dele e ele vai embora. E aí, do nada, assim, do nada. Foi rivalidade instantânea, assim. Aham. E aí, eu lembro que a gente tava jogando Assault, o mapa Assault do CS 1.6, e eu comecei a acertar esse cara, ia focar nesse cara, mirava nele, ele morria, não conseguia me acertar e tal. E teve uma hora que ele levantou a cabeça pra olhar pra mim. Cara, e descontrolado, taquei um gritão, assim, dentro da Lan House. Olha pra baixo, não olha pra mim não, olha pra baixo. Olha pro teu jogo aí que tu é ruim, né? Tipo, os caras da Lan House em choque, deram umas risadas, assim, pra mim e tal. E foi massa que eu fiz amizade com a galera dessa Lan House, e quando eu ia lá, tipo, eu botava 2 horas, aí eles sempre liberavam mais 2 pra mim. Todo o tempo que eu colocasse, eles dobravam pra mim, porque era divertido, tá ligado? Criava ali uma situação divertida de competição. E acabou que sempre que eu ia lá nesse lugar, tinha uma galera que também ia e tal, e a gente criou um contato no MSN, e sempre que a gente ia nas Lan House, a gente ia lá no MSN do outro e dizia, ei, tô indo pra Lan House agora e tal, tu vai esse final de semana? Vou e tal, vamos lá também. E a gente marcava e ia, se encontrava lá no Iguatemi 7 horas da noite e ficava até as 10, que era a hora que o Iguatemi fechava. E, cara, massa demais, assim, era um tempo muito da hora. Mas agora, voltando pra pergunta, né, vocês acham que as Lan Houses, elas eram essas formadoras da cultura, elas foram, na verdade, as formadoras dessa cultura gamer, ou não, ou hoje é outra coisa completamente diferente? Cara, eu acho assim, a estrutura da
Lan House era muito pelo menos assim, na minha região e pela experiência que eu vivi, era muito assim, ou a pessoa não tinha realmente condições de ter uma máquina daquela na sua casa, ou era o fato de estar realmente num ambiente juntando a galera, porque a gente vinha do padrão locadora, né? Então na locadora tinha lá vários videogames, você pagava a horazinha lá pra jogar, e você e seu amigo no máximo, tinha lá a galera revezando e tal, e aí quando chegou os computadores, era tipo assim, vamos manter essa mesma estrutura da locadora, né? Vamos manter a mesma estrutura da locadora, só que agora com essas máquinas. Eu lembro na época que, tipo, o CS, você tinha que criar o servidor, a galera tinha que entrar naquele servidor. Hoje em dia já é mais automático, a escolha de servidores e tudo mais. Então, assim, eu acho que essa cultura game, ela já vem da locadora, ela já vem do videogame, e ela só evoluiu pro ponto de juntar várias máquinas mais potentes, né, diferenciadas ali para poder jogar. Porque muitos jogos foram feitos exclusivos ali, pensados no computador, porque, por exemplo, o CS 1.6, ele era um mod de Half-Life, né? Então ele já era um mod de outro jogo. Então essa cultura, ela já vem do videogame, ela chegou no computador, e aí a gente chegou num ponto onde o computador foi ficando cada vez mais potente e mais barato, onde as pessoas começaram a poder ficar mais em casa, vamos jogar, não precisa se juntar e tal. Eu sinto falta, né, de estar com a galera naquele mesmo ambiente, gente conversando, mas de certa forma o mundo digital te ajuda um pouco a quebrar essa barreira. Dá pra jogar bem com a galera online. Mas eu acho que, resumindo, é isso. Veio do videogame e a evolução só foi pelo menos eu percebo que foi uma evolução de tecnologia. Não foi tipo assim, a Lan House de computadores, né, no caso. A Lan House ali foi a precursora. Eu acho que não, foi só um novo passo da evolução vindo das locadoras de videogame, né? Eu concordo plenamente com o Victor, né? Tipo, eu ia falar exatamente a mesma coisa. Eu acho que o formato que a gente tem hoje de Lan House, a gente deve-se muito Lan House e games em geral, essa cultura gamer, né? Eu acho que a gente se deve muito a locadora de videogame em si, né? Porque, não sei se acontecia na época de vocês, mas pelo menos as locadoras aqui perto da minha casa, era muito comum você lá botasse 1 horinha, 2 horinhas, e sempre tem um carinha atrás de você. Aí, mano, deixa eu jogar uma partida aí. E aí, deixa eu ir aí. Deixa eu jogar contra tu aí, tipo, jogar um futebol. Tá sozinho. Então, assim, essa convivência com outros jogadores, assim, sempre existiu, sempre teve esse contato dessas pessoas que tinham aquele mesmo gosto em comum com você, né? Você acabava até voltando pra aquela outra pergunta que tu falou sobre conhecer pessoas, né? Na época de Lan House, por exemplo, tem amigos que era dessa época de videogame, né? Então, tipo assim, eu acho que essa estrutura, essa cultura, esse contato com jogos de uma forma mais, como é que eu posso dizer, de povo, né? De pessoas unidas, eu acho que vem do videogame, né? E a Lan House, eu acho que ela expande isso um pouco mais. Tanto por conta do espaço em si, de ter 10 computadores. Tinha uma Lan House aqui perto de casa, que era do Lanlan, do Salgado Lanlan, era dele a Lan House, que tinha 30 computadores, entendeu? Então, tipo assim, não era sabia que a Lanlan tinha Lan House, não. É, já teve, né? Será que o Lanlan é disso? Caramba! Sim, será que o Lanlan é de Lan House? Minha cabeça explodiu agora. Aqui é suposições, né? Ninguém tem certeza dessa informação. Não, o Lanlan disse. Aí, tá vendo aí? O Lanlan, ele tinha uma locadora de Play 1, se eu não me engano, uma locadora de Play 2, a Lan House. Aí ele fez a lanchonete com o intuito de manter as pessoas mais tempo dentro da locadora, entendeu? Aí ele vendeu tudo isso. Empreendedor, viu o homem aí? Aí ele, acabou se empreendendo. Aí é tanto que ele foi uma das primeiras Lan House dos Zé Volta a se acabar. Locadora de videogame, então, tipo assim, e ele foi investindo na salgaderia, né, que tá aí até hoje, firme e forte. A Lan House, ela vem pra expandir esse ambiente, né, tipo, porque você acabava de jogar muitas vezes, você continuava lá trocando ideia, e com a chegada da banda larga, da internet banda larga, eu acho que, pelo menos falando de Brasil, né, nível Brasil, a gente tem essa forma mais de expandir de forma geral mesmo, que todo mundo tem acesso a essa cultura gamer, né, que foi o que eu trouxe na tua pergunta. Aí, em cima aí da tua pergunta, desculpa, Huberto, eu queria falar com vocês, nesse comecinho ainda, de quando o negócio começou a estourar, tipo, o CS sempre foi muito famoso, né, querendo ou não, assim, pelo menos, eu vou falar aqui em nível Fortaleza, eu me lembro que tinha uma Lan House aqui perto de casa, que ela quis fazer um campeonato grande, e vem os times que os caras traziam teclado, mouse, tipo, o teclado que eu jogava era aquele teclado de membrana branco que virava bege, né, com o tempo. Perfeito. E o melhor teclado que você podia ter era um teclado multimídia, que, tipo, tinha os botões pra acessar música. Nossa, sim. Eu me lembro que tu falou, cara, que tu humilhou o cara, né? Uhum. Me lembrei automaticamente na história. Tipo, eu sempre fui muito ruim de CS, mas eu sempre gostava de ir assistir os campeonatos. Aí eu me lembro com uma galera aqui, que era a GDA, galera dos apartamentos, não daqui. Aí
depois jogar contra esses caras que chegam com os teclados da Razer, nem sei como era esse, que já tinha luzinha nos teclados do cara. Nessa época, era de membrana e era o CS 1.6. Cara, os caras saíram daqui puto, porque foram amassados por uma galera que tava com os teclados mais simples do mundo, sem firula nenhuma, e os caras foram amassados mesmo, saíram daqui indignados, mano. Botando problema no computador, botando desculpa. Sempre é. Mas é isso. Por padrão, né? Por padrão, o problema é da máquina. Nunca era a pessoa que tá entre a máquina e a cadeira. Exatamente. Acontece. Naquele tempo, né, a gente se divertia com os jogos, a gente tinha aquele momento de diversão, a gente tinha uma certa resiliência maior, né, porque ali a gente perdia, botei 3 horas na Lan House, ainda tem 2 horas e 40 aqui. Se eu ficar chateado agora, 2 horas e 40 eu vou jogar fora, então eu era obrigado a ficar bem instantaneamente e entrar na próxima partida pra tentar ali me recuperar, né, meio diferente do que acontece nos jogos hoje, né, hoje você vê aí, eu jogo muito League of Legends, jogo muito Valorant. Você entra pra jogar, joga uma partida, o cara perde a primeira partida e diz, hoje não é meu dia não, vou dormir. E vai lá e sai, e dá rage quit, às vezes sai até mesmo no meio da partida, né? Eu queria saber se essa vivência de Lan House, se ela trouxe algum, como é que eu posso dizer, algum skill pra vida adulta de vocês, né? Assim, hoje, vocês sentem que vocês são o que são como adultos por conta da vivência de vocês, assim, nesses ambientes? Querendo ou não, era um trabalho mental que a gente tinha que fazer ali dentro, né? Cara, eu era uma criança até o começo ali na adolescência, acho que na verdade até quase ali o final do ensino médio. Eu sempre fui uma pessoa muito envergonhada, né? Eu tinha muita vergonha, eu era muito quieto, tinha, sei lá, 2, 3 amigos ali, nerds que a gente ficava... Eu acho que foi o finalzinho do nerd padrão, sabe? Ali a minha geração, eu acho. Porque era a galera que mal conversava com os populares ali, ficava mais falando de Digimon, de Pokémon e tudo mais. Então eu sempre fui uma pessoa mais quieta ali na minha. E eu acho que a Lan House, ela me ajudou a quebrar um pouco isso. Porque a gente tinha que conversar com as pessoas, tinha que ter interação ali no meio, e criar novas amizades, e ter que, sabe, tipo assim, era um ambiente onde eu conseguia encontrar mais de mim, né, tipo, mais pessoas parecidas comigo, e criar uma relação, e conversar, e brincar, e tal. Então, assim, pra quem era envergonhado e tímido, como eu era, a Lan House me ajudou a quebrar um pouco isso e mudar aos poucos um pouco isso, sabe? Assim, pra mim é um pouco parecido com isso também, porque junto com a época de Lan House, eu acho que foi 2007, 2006 pra 2007, né, eu acho assim, até mais cedo, acho até antes, mas assim, eu me lembro que a minha frequência em ir pra Lan House foi isso, 2006, 2007, eu não comecei aí mesmo. Esse contato mais frequente com pessoas diferentes, você acaba se forçando a conhecer outras pessoas, me ajudou muito a perder timidez. Eu era uma pessoa muito tímida, que no colégio, no fundamental, sofreu muito bullying e tal, e esse fato de conhecer novas pessoas, me permitia a outras coisas, né, assim, em relação a conviver com outras pessoas, se relacionar com outras pessoas, me mostrou esse lado mais comunicativo, né? Eu acredito, inclusive, que o fato de hoje de eu gostar de criar conteúdo, de eu falar demais, de não ter vergonha de fazer amizade, tipo, se eu estiver num local, eu vou estar disposto a estar compartilhando com as pessoas que eu tô ali naquele mesmo ambiente, entendeu? Eu acredito que isso deve-se muito a esse momento de Lan House, sabe, assim, que era conviver com pessoas diferentes todo dia, né? Quando a gente pensa, assim, na nossa infância, né, na nossa relação com os jogos, e a gente compara um pouco com a geração de hoje, é um papo geracional, um papo meio chato, mas é uma coisa que eu venho percebendo cada vez mais, né? Vou dar um exemplo, assim, atitudes básicas, né? Tava brincando ali com alguém, sei lá, estavam brincando de agente secreto, né? Aí você falava, estou recebendo uma ligação. Aí o seu gestual, você fazia um hang loose com a mão, colocava o dedão na orelha, o dedo mindinho na boca, e você tava ali falando no telefone, né? Hoje, as crianças, elas abrem a palma da mão e elas levam a mão inteira até a orelha, porque o celular ele não abre mais e ele não tem mais antena. Então, é um outro gestual. Quando você falava, eu vou aqui digitar, vou mandar uma mensagem para o meu parceiro. Aí você, com os 10 dedos da mão, se você só tiver 9 ou só tiver 8, desculpa, mas como eu tenho 10, eu vou falar 10 aqui. Você fazia ali como se você estivesse digitando no teclado, sacou? Era esse o movimento. Hoje não. Hoje a criança ela já faz o movimento como se ela fosse segurar o telefone e ela move ali os dedões. Então, essa relação ela já é diferente. A forma como essas crianças de hoje interagem com a tecnologia, ela já é diferente, assim.
eu queria que vocês me dessem assim um panorama de como é que vocês veem a interação dessas crianças com essas novas tecnologias, com os jogos e até mesmo com o tipo de conteúdo que vocês produzem, né? Vocês falam muito sobre cinema e tal. A gente vai fugir aqui um pouquinho do tema dos jogos, mas ainda vai se manter na tecnologia, né? Vocês têm, assim, crianças interagindo, adolescentes interagindo com o conteúdo de vocês? Como é essa interação? Eu queria que vocês me dessem um panorama mais geral sobre isso. Realmente, eu acho que o grande desafio até pra produção de conteúdo mesmo é encontrar o teu público, né? E assim, eu digo pelos vários anos aí de Cosmo que eu tenho, a renovação de público é sempre muito difícil, sabe? Você realmente tem que estar muito disposto a entrar na cabeça e descobrir o que é que a nova geração tá produzindo, né? Então, assim, é meio difícil criar conteúdo pra geração que não é sua. Eu mesmo não sou igual a 5 anos atrás. Pensamentos e o que eu jogava, o que eu curtia, a forma como eu pensava mudou e às vezes eu quero me comunicar com os meus iguais, né, com quem realmente envelheceu junto comigo e criou junto comigo. Então é um desafio muito grande você criar conteúdo para uma geração que não é sua. Eu vejo muito criador de conteúdo fazendo isso, mas não faz isso de forma natural. Fica muito artificial, sabe? Tipo, o cara querer se comunicar com uma geração que não é a dele. Tem que ser muito natural esse tipo de movimentação para produção de conteúdo e os jogos cada vez mais, os novos jogos, eles vão ser pensados para quem tá jogando agora. Na geração que hoje a gente tem de streamers, já é um pouco mais fácil, porque tem uma galera nova, mas tem uma galera mais velha e eles vão se atualizando ali dos jogos e conversando na hora e papapá. Para quem produz outros tipos de conteúdo, eu já sinto um pouco mais de dificuldade, sabe? Isso que tu falou é extremamente interessante sobre a forma de consumir o conteúdo, né? Porque se a gente para pra pensar nos jogos da nossa época, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui que rolou agora, o Tibia. O Tibia, ele foi um jogo lançado há, sei lá, 25, 26 anos atrás, e a nova classe do jogo, ela chegou agora. Demorou 25 anos pro jogo dizer, cara, eu acho que tá na hora da gente atualizar. Pô, vamos atualizar o jogo? Ah, pô, vamos. E foi colocado uma nova classe. Se você pega um jogo como o LoL, por exemplo, de 15 em 15 dias, você tem praticamente um jogo novo. Os personagens, eles já não são mais viáveis como eles eram antes, os itens eles não são mais os mesmos. Cara, da época que eu comecei a jogar LoL pra hoje, é totalmente diferente. O mapa, os campeões, a itemização, a forma de economia dentro do jogo é completamente diferente, e a cada 15 dias eu tenho que tirar ali 20, 30 minutinhos pra ler um patch notes, entender o patch notes, porque se os caras não atualizam, vem outro jogo aí e engole você. O Diablo agora, a gente passou por uma onda de discussões sobre esse assunto com a chegada do Diablo 4, né? O Diablo 4, ele chega com uma perspectiva muito mais parecida com o que o Path of Exile fez quando o Diablo 3 ainda estava em alta, né? O Path of Exile, ele chega com a versão melhorada do Diablo, com atualizações, com muito mais possibilidades, e aí o Diablo 4 agora chega dizendo, não, então beleza, então eu vou fazer atualizações de 3 em 3 meses, entre essas atualizações eu vou fazer micro atualizações, que dentro dessas micro atualizações eu vou fazer pequenas modificações para que aquele jogador, ele saia da zona de conforto dele. Aí, pô, cara, de 3 em 3 meses, acho que não tá sendo suficiente, acho que a gente vai ter que diminuir esse tempo. Aí agora, de ano em ano, eles já disseram que vão soltar uma expansão. E, cara, cada vez mais a gente vê que os jogos, eles estão mais acelerados, né? Eles fazem com que você crie meio que um FOMO, né? Ah, pô, se eu não jogar essa temporada, eu não vou conseguir a montaria que eles estão dando ali. Então eu sou obrigado a jogar ali e eu fico na expectativa de qual é o próximo item, qual é a próxima recompensa que eu vou ter lá na frente, né? Diferente do que a gente tinha antes. Antes, por exemplo, a gente jogava um Resident Evil da vida e a nossa recompensa era finalizar o jogo. Era ver o crédito passar, né? Vocês acham que essa aceleração, essa necessidade de criar um medo de perder alguma coisa faz com que a forma de consumir os jogos ela mude pra vocês? Porque pra nova geração não muda nada, porque eles já entraram nesse sentido, né? Mas pra vocês se sentem um pouco mais pressionados em relação a isso? Com certeza, porque assim, eu comecei a jogar
jogar o Call of Duty Warzone, né? Bem no começo, assim, que praticamente estreou o jogo, assim, eu comecei a jogar. E ele veio nessa estrutura de Battle Royale, né? Que eu me apaixonei, assim. Eu já joguei Fortnite, já joguei vários outros, mas o Warzone foi o que me apaixonei e eu fui jogando. E ele veio nessa estrutura, né? De temporada, de season. E acabava que, tipo assim, os pontos que eu tinha que adquirir pontos suficientes para não ter que pagar o passe de batalha do próximo mês. Então eu tinha que jogar bastante para acumular o ponto se eu quisesse o meu passe de batalha do mês seguinte. Senão, se eu não conseguisse esses pontos, não jogasse o suficiente, eu tinha que pagar para poder ter o passe de batalha, né? Então criava muito isso. Só que, por exemplo, mesmo tendo esse estilo, né, eu preciso fazer a minha comunidade estar ativa, me dando dinheiro sempre que puder. Então, esse lance de farmar roupinha, né, farmar skins ali e comprar skins e tudo mais se tornou um grande mercado digital, né? É um novo modelo de negócio que força quem é mais velho, que tá acostumado a alguns jogos assim, a entrar nessa, né? E até jogos como o God of War começa a entrar nessa também. Você querer desbloquear as roupinhas e tudo mais, ou então ir atrás de alguma skin específica. O próprio Assassin's Creed, né? Assassin's Creed entrou muito nessa. Porque eles começaram a entender que é um mercado promissor. A galera, eu quero comprar uma roupinha nova. Então, se eu vou comprar uma roupinha nova, quanto é? É tanto. Ou você tem que trocar por tantos pontos. Esses tantos pontos eu tenho que comprar. Então, é um modelo de negócio que entrou dentro dos jogos e que eu acho que só tende a evoluir, né? Então, esse modelo de passe de batalha em determinados jogos, assim, esses passes que você precisa garantir, é uma forma da empresa manter o jogo ativo e manter o jogo ali sempre com inovações, porque nós vivemos numa geração de conteúdo curto, nós vivemos uma geração que cada vez mais não consegue ficar tediosa, e não só uma nova geração, né? Eu tiro por isso, né? A gente tá viciado hoje em TikTok, em Reels, a gente quer consumir conteúdo cada vez mais rápido e isso vai pro jogo. Então o jogo, ele perde também muito rápido a sua importância dentro de uma comunidade, se não tivesse sempre se renovando, trazendo coisas novas, novos modos, novas armas e, enfim, se não tiver essa atualização, depois de um tempo o jogo morre pra uma comunidade, né? Então realmente precisa estar sempre nessa inovação. Pra mim, é algo muito engraçado que, por exemplo, os jogos que mais me fizeram ficar dentro de uma lan house e gastar meu tempo foram MMOs, né? RPGs como Ragnarok, Mu Online e o World of Warcraft, que foi esse eu gastei muito dinheiro mesmo, né? Então, assim, na cultura do World of Warcraft, era um jogo que ele lançava ali a sua expansão nova e, tipo, acho que 3, 4 meses só que você ter um novo patch, né? De atualização. Inclusive, eu gosto dos jogos na minha cabeça, né, pra essa época, né, eram jogos com as suas atualizações mais espaçadas, que me desse um tempo pra poder evoluir dentro dele, né, tipo, eu não precisasse ficar correndo contra o tempo pra poder não ficar pra trás e acabar, por exemplo, o próprio Fortnite, né, quantas vezes eu não consegui chegar até o final do passe de batalha, né, tipo, conseguia minhas moedas ali pra poder realmente comprar o próximo passe, mas eu não conseguia finalizar pra ganhar todas as skins, todas as coisas que o passe disponibilizava. E já em jogos como o próprio World of Warcraft, aconteceu isso, né? De ele já ser mais passado. Assim como o World of Warcraft, como o Tibia, que tu usou de exemplo, são jogos pra outra galera, né? O Tibia, pode-se bem dizer que ele é o pai do MMORPG, né? Então, tipo assim, eu acho que ele sempre entendeu a galera que jogava ele. E uma coisa que a Blizzard não conseguiu entender com o WoW, sabe? Tipo, eles tentaram em algum momento acompanhar esses jogos novos, lançando expansão atrás de expansão, e o jogo meio que perdeu a essência, né? E eu acho que eu sou dessa galera, assim, que deixa o jogo ter a identidade dele. Quer fazer um negócio diferente? Que tal um jogo novo? Em relação, até que o Vitor falou, a questão da ansiedade, né? De ter que concluir as coisas, fazer as coisas, reflete muito também, que acho que era um pouco da tua pergunta, Koala, que é a questão de como isso me afeta em relação às coisas que eu faço, crio, né? Tipo, eu queria muito também criar minhas coisas dentro do meu tempo, no que eu posso. Mas a internet não me dá brecha pra isso. Eu tenho que estar criando com certa frequência, porque senão nem o algoritmo da plataforma que eu publico meu conteúdo vai me deixar trabalhar, né? Eu tenho que levar um shadow ban ali por causa do tempo que eu levo pra estar publicando coisas. No meu caso, isso me afeta muito, me deixa muito ansioso, tanto nessa questão dos jogos como na criação de conteúdo, né? Eu tô até feliz que pelo menos o YouTube agora tá voltando a ser aquele YouTube de 2012, 2013, a galera voltando a fazer
vlog, né? Aí eu até queria que, talvez, eu acho que esse seja um pouco o momento pra essa galera mais das antigas, que talvez tenha um pensamento parecido com o meu. Total, tu falou esse lance da criação de conteúdo, eu me peguei nisso recentemente, assim, eu comecei a criar um conteúdo pro TikTok e tal, e nisso eu comecei a estudar o algoritmo, né? Os meus vídeos, eles tinham um formato meio semanal, assim, eu criava um vídeo, tinha um tempo pra editar, pra fazer a pesquisa, pra fazer realmente um vídeo que fosse aprofundado no assunto, né? Que ele não fosse um vídeo raso. E estudando o algoritmo, eu vi que o ideal, na verdade, seriam 2 vídeos por dia. E eu fiquei tipo, cara, eu não tenho condição de criar 2 vídeos por dia, eu tenho um CLT pra honrar, tá ligado? E aí isso foi me dando ansiedade e eu ficava o tempo todo pensando em como criar conteúdo, como produzir, como gerar. E eu pensei, cara, eu acho que essa plataforma não é pra mim. Eu acho que aqui eu não vou conseguir criar, eu não vou saber ser produtivo aqui. E foi um processo até eu conseguir realmente aceitar isso e me desprender dessa relação tóxica aí com a plataforma. Porque eu consumo TikTok e eu vi que, cara, eu sou um bom consumidor. Eu acho que a minha parada ela é mais aqui ficar olhando e eu vou pra outro lugar onde eu posso produzir mais no meu tempo. E achei aqui o Spotify, acho que o Spotify ele me dá essa possibilidade de espaçar, na verdade, um pouco mais dessa minha produção de conteúdo. Eu queria trazer pra vocês, assim, pra gente ir caminhando pro nosso encerramento, ali pela época de 2010, né, na virada ali da primeira década dos anos 2000, a gente viu as lan houses fecharem, né, as locadoras de videogame foram fechando, as lan houses foram fechando, porque o acesso à tecnologia acabou ficando um pouco mais fácil. Quase todo mundo ali do nosso convívio passou a ter um computador em casa, passou a ter um videogame, se não da geração, de uma geração anterior, e aí as lan houses elas foram meio que perdendo público, porque a galera disse, bom, agora eu consigo jogar com os meus amigos em casa, consigo entrar aqui no TeamSpeak e conversar com eles, eu não preciso mais ir pra lan house, não preciso mais me deslocar pra um lugar, pagar X reais por hora, se eu posso fazer isso em casa. E as lan houses elas foram passando por esse movimento de fechamento e recentemente, coisa de 4 anos no máximo, essa onda passou a voltar, né? Iniciativas como a Studio Games, por exemplo, ganharam muita força, vieram ali resgatando um público e pelo que eu percebo da minha vivência, de estar lá conversando com a galera, de estar presente, de estar nos campeonatos que eles realizam, eu vejo que um público muito jovem frequenta esses locais, né? Não só para jogar o computador, mas na realidade virtual, né? Esses simuladores de corrida, jogos de imersão, o próprio Beat Saber virou uma febre aí. Eu sinto que essa geração nova, ela ganhou um espaço que a gente tinha antes, que esse espaço acabou morrendo e renasceu pra eles. Como é que vocês veem esse reaparecimento das lan houses nesse novo formato? Assim, eu acredito, né, que tem-se um pouco do que a gente já falou desde o começo, né, essa questão de se reencontrar com a galera. Inclusive, eu acho muito massa o que a Studio Games vem fazendo, né, pra trazer essa galera, criando momentos, criando campeonatos, né, pra fazer ter essa comunidade próxima, não só cada um no seu computador, né, na sua casa. Mas acredito também que a questão mesmo de se manter um computador ou um videogame de alto nível dentro de casa, né? Tipo, é muito caro hoje você manter um computador ou um videogame. Você vai querer comprar um computador hoje, só uma placa de vídeo poder rodar um jogo lançamento ou um jogo que esteja na moda, você vai gastar no mínimo uns R$2.500, entendeu? Eu vejo também um pouco sobre isso que o Gustavo falou. Por mais que algumas coisas, componentes ficaram baratos, cada geração de jogo precisa de um upgrade na sua máquina para aguentar aquela geração, né? Tipo, hoje, talvez a minha máquina hoje, por exemplo, aguente jogar um God of War Ragnarok, que já saiu há um tempo atrás, né? Jogos mais recentes já um pouquinho. Então tem que estar sempre atualizando a máquina para aguentar a nova geração, os novos jogos. Então tem gente que não vai conseguir fazer essa atualização tão rápido. E a Lan House, ela te proporciona essa estrutura, né? Como a Studio Games, até as pessoas terem acesso a certas tecnologias que normalmente não teriam em casa. Por exemplo, simuladores de direção, um jogo já com VR, enfim, né? Algumas tecnologias que, por exemplo, a Studio Games ela tem, que normalmente a pessoa teria que ter um investimento ali pra ter acesso àquilo ali. Então, cara, eu só quero jogar, eu quero só curtir um pouco aqui. Eu acho que a primeira vez que eu fui na Studio Games, a primeira coisa que eu queria jogar era o Beat Saber, porque era a minha vontade de jogar aquele jogo, e eu não tinha como, cara, não tenho condição de investir agora num VR pra mim, então eu vou ter essa experiência pelo menos aqui, né? Tem a parte das máquinas mesmo, que a galera, eu acho que é muito isso, da galera se juntar
ali, curtir junta um jogo, mas pra mim, o que me motiva a ir pra um estúdio de games da vida, exemplo, é eu ter contato com equipamentos e tecnologias e estruturas de jogos que normalmente, se eu quisesse experimentar, eu teria que comprar e é mais complicado ter, sabe? Eu sinto também que hoje a questão da profissionalização, né, dos esportes, os jogos como forma de renda, eles também facilitam muito ali a entrada das lan houses, né? Porque a gente vê cada vez mais iniciativas de formação de times, de formação de cyberatletas, de formação de técnicos, de formação de casters nessas lan houses, né? Nesses grandes centros de tecnologia, estão cada vez mais abrindo portas para esse tipo de profissão, né? Antes, pelo menos na nossa época, videogame era coisa de gente relaxada, né? De gente descompromissada. Vagabundo. Exatamente. Era muito no esquema de tipo, menino, vai desligar esse videogame, vai estudar, vai fazer alguma coisa, vai fazer um Isso não dá esporte. futuro. Não dá futuro. Exatamente. E hoje a gente já vê, não vou dizer muito, né? Mas a gente já vê com mais frequência o apoio dos pais de chegar e dizer, pô, meu filho é bom nisso, acho que pode dar alguma coisa, vou dar uma investida aqui, vou comprar um computador melhor, ou vou colocar ele aí nessas aulinhas de videogame, porque diz que tá dando dinheiro, vou ver aqui qual é, vou dar uma apostada. É tipo as escolinhas de futebol, né? O que um dia foi futebol, desculpa te interromper, mas é tipo isso, que um dia foi futebol, as escolinhas de futebol hoje tem esses espaços que dão aula, né? De tipo, pra jogar algum jogo e tal. Se profissionalizar em algum jogo. Total. Cara, engraçado é que eu já tive algumas tias minhas, porque sabem que eu produzo conteúdo e querem aproveitar e perguntar alguma coisa, em que uns primos mais novos estão querendo entrar nesse mundo, e aí, Vitor, mas dá dinheiro mesmo isso aí, como é que é? O meu primo fica olhando pra mim com aquela cara, tipo assim, me ajuda, cara, eu quero entrar, eu quero virar um pro player, eu quero jogar... E lá vai eu ter que fazer o papel de não, se ele treinar, né, mas não parar de estudar, ele pode ter futuro e, tipo, tentar vender essa ideia, sabe? Só que o engraçado é que eu tenho um primo que ele é pro player, ele tá até no, acho que é Fluxo. Fluxo? Tem o Fluxo, existe o Fluxo. É, Fluxo, do Fluxo. Ele tá no time do Fluxo, é o Ciaz, ele é meu primo e foi o primeiro da família, assim, que virou pro player, tá ganhando dinheiro com isso, foi embora aqui de Fortaleza pra focar nos treinos e aí a família começou a entender que dá certo, sabe? Que existe, assim, claro, não é todo mundo, qualquer profissão vai ter concorrente, vai ter gente que precisa tá cada vez mais capacitado, né? Então, é só joguinho, vou ganhar dinheiro qualquer hora. Não é muito bem assim, né? A gente tem que ter noção, assim, sinceridade em saber que não é uma loteria, né? Eu acho que quem trabalha com artes ou esporte é meio que isso, né? Às vezes você pode ser o melhor do mundo, né? Naquilo, mas se não tiver ali uma ajudinha, uma pessoa, uma sorte, ou então um bom investimento pra ali fazer ficar visível a chapa. Concordo. Tem uma história que é legal sobre isso. A gente narrou 2023 o ano inteiro um torneio, que foi um torneio gigantesco, assim, que durou o ano todo, que foi operacionalizado por uma loja de tecnologia aqui de Fortaleza. Em um dos campeonatos, um menino, ele se destacou muito. Ele, na época ele tinha, sei lá, 17 anos, estava no segundo ano do ensino médio, ele ficou em segundo lugar nesse torneio, e a gente achou muito engraçado, porque a mãe dele tava lá torcendo, sabe, a mãe dele torcia assim, vou até falar o nome dele, é o Luizinho, a mãe dele aí é uma figura, ela tá sempre nos campeonatos, gritando, torcendo, apoiando. Eu lembro que a gente chamou ele pra dar uma entrevista, e ele falou assim, aí, tá vendo? Mãe, tá vendo? Eu tenho futuro, eu sou bom, me deixa sair da escola pra jogar e tal. Cara, essa mulher, Dona Claudete, um beijo, a senhora, não sei se a senhora vai ouvir, mas um beijo pra senhora. Ela pegou o microfone e disse, isso aí não. Você primeiro vai estudar, você vai se formar, aí você decide o que você quer fazer da sua vida. Ainda tem muito disso, né? Assim, eu tô totalmente do lado da Dona Claudete, tá? Não acho que você deva abandonar seu estudo pra apostar todas as fichas no videogame, a não ser que a oportunidade ela caia no seu colo, né? A não ser que, sei lá, a laude da vida chegue pra você e diga, meu irmão, você é muito bom, vem aqui pra Game House jogar. Aí é outra história. Mas enquanto você tá jogando aqui no time local, acho que você ainda precisa dar uma moral pro seu estudo aí. E aqui pra finalizar, aqui o nosso papo tá massa, mas meu último pedido pra vocês é pra gente fazer aqui uma imersão, quase um VR, certo? Queria que vocês se imaginassem, nesse exato momento, entrando na Lan House da infância de vocês e dando de cara com a versão infantil de vocês. Aquela versão que tava lá jogando o dia todo. Você vai se
encontrar com você ali. E se você pudesse dar um conselho pra aquele você daquela época, o que você falaria pra você mesmo? Caramba, momento terapia, viu? Opa! Eu posso começar? Fala, Gustavo. Cara, sabe o que é o mais engraçado? É porque eu lembro perfeitamente da primeira lan house que eu fui. Tipo, era Net Games, né? Depois ela ficou até muito grande aqui no Zé Volta. Era tipo um corredorzinho, você entrava, aí à sua direita já tinha a mesa do atendente, né? E à sua esquerda tinha os 10 computadorzinhos, um do lado do outro, assim, que só dava mesmo pra pessoa passar pra ir pro seu computador. Tipo, não tinha muito espaço pra ficar muita gente lá dentro, mas a gente arranjava um jeito de lotar aquele espaço. E assim, o que eu diria pra mim mesmo, eu acho que eu não diria tanto pra esse primeiro Gustavo aí dessa época, sabe? Mas eu diria pro Gustavo que trabalhava na Lan House, que trabalhou ali na Lan House. Boa. Pega essa webcam que tem aqui e começa a criar teus conteúdos. Não fica com vergonha, tá ligado? Começa Perfeito. a criar de agora. É isso aí que tu sempre vai querer pra tua vida. Tu tem a faca e o queijo na mão aqui. Tem microfone, tem webcam, tem computador pra editar, tipo, e por questão de vergonha, na época, eu não fiz. Seja o pioneiro, né? Seja o primeiro a fazer. É muito importante, assim, a gente entrar no mercado e ser o primeiro a fazer, ser o cara inovador, né? Massa, Começo de bom YouTube conselho. ali, eu me lembro muito do começo do YouTube ali e tal. Cara, no meu caso, eu lembro, por exemplo, que seria mais ou menos ali alguns anos antes de eu criar o Cosmo, né? Porque assim, quando eu fui criar o Cosmo, eu criei o Cosmo porque tinha eu e um amigo meu, o Rafael, a gente ia pro cinema assistir filmes e tal. E enquanto a gente esperava o ônibus e tava dentro do ônibus, a gente vinha o caminho inteiro teorizando e conversando sobre o filme. E foi aquilo que me motivou a criar o Cosmo Nerd na época, né? E isso já acontecia há vários anos. Então, eu acho que o que eu diria pra esse Vitor ali, mais ou menos também essa mesma época que o Gustavo falou ali, na época que eu trabalhava em Lan House, era mais ou menos isso, tipo, não ter vergonha dos teus sonhos, das tuas vontades e botar pra frente esses projetos que estavam na minha cabeça, né? O Cosmo Nerd, ele só surgiu quando eu conheci, por exemplo, o pessoal do Jovem Nerd, né? Os conteúdos do Jovem Nerd, e foi quando outro amigo falou, cara, vamos fazer um podcast? Eu, bora. Acabou que esses amigos peidaram pra dentro e eu continuei com o projeto sozinho. Porque eu senti vontade. Eu falei assim, cara, gostei dessa ideia, não vou esperar eles não, eu vou fazer eu mesmo. E eu acho que se eu tivesse começado antes, já com esse espírito de, cara, quero conversar com a galera sobre o que eu tô gostando, do que eu tô assistindo, acho que seria bem legal. Acho que eu diria isso pra ele, pra cara, não tem vergonha, pensa nos teus projetos aí, não espera os outros e bota pra frente sozinho e vai-se embora. Massa demais. E só diria só uma coisa, só mais uma coisa, desculpa, Koala. Não precisa gaseá-lo pra jogar o Warcraft. Não precisa. Exato. Não precisa. Exato. Não vale a pena, né? Não. Perfeito. Cara, o que eu diria pra mim mesmo, primeiro, eu diria algumas coisas, né? Primeira coisa é, você tá certo, não fala pra sua mãe que você vai fazer um corujão, que ela realmente não vai deixar você ir. Vai escondido mesmo. Você vai viver umas coisas legais. Isso, se você contar pra ela, você vai perder muito. Não conta. A segunda coisa seria, seja um pouquinho mais humilde. Você pode ter deixado de fazer algumas amizades bem legais. Lá na frente você mudou, mas aqui acho que você precisa de um choque de realidade. E a última coisa que eu falaria era mais ou menos o que o Gustavo falou. Não negligencie outras áreas da sua vida pensando só no jogo. Porque eu acho que desde pequeno, assim, eu sabia que eu queria criar conteúdo, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada aos jogos, mas teve uma época da minha vida em que eu foquei muito nisso, assim. Eu fui muito bom em Call of Duty, por exemplo. Eu era um cara que eu tinha uma expressividade gigantesca no jogo, antes de ser Koala, né? Eu era o Major, então esse meu nick, ele é bem famoso, assim, pra galera que jogou Call of Duty nas antigas, a galera me conhecia, assim, no CS também, só que eu acho que eu botei muita ficha nisso, tá ligado? E na época eu tinha, eu sempre fui avançado no colégio, né? Então, quando eu tava no primeiro ano, eu tinha 13 anos. Então eu tinha 13 anos, tava no primeiro ano do ensino médio. E na minha cabeça, eu tinha a idade dos caras da minha turma. Eu tinha os 15 anos que a galera tinha, eu tinha os 16 anos que a galera tinha, e eu queria fazer as mesmas coisas. E, cara, obviamente, pela limitação da idade, não tinha condição de fazer. E eu me frustrava muito, passei muito tempo frustrado com isso e tal. Acho que o conselho que eu daria era se frustre menos, bote menos ficha nisso, porque o que você vai escolher pra sua vida, acho que vai dar tudo certo. Tá indo num caminho bom.
Galera, muito obrigado pela presença de vocês, por entregarem aí essa hora para trocar uma ideia aí sobre infância, trazer esse momento de nostalgia aí pros ouvintes. Eu queria que vocês fizessem agora o jabá de vocês, né? Falassem um pouco aí da Cosmo, falassem um pouco do Cabeçalho. Podem ficar à vontade aí, divulgar as redes sociais. O tempo é de vocês. Existia-se o site Cabeçalho, né? Ele pode-se dizer assim, eu não tenho aquela coragem toda de dizer que ele acabou, mas tá aí sim em ato, até porque todos que faziam parte do Cabeçalho hoje estão no Cosmo, né? De alguma forma. Então, o Cabeçalho ainda é um nome forte pra mim, no caso, porque é o nome da minha produtora audiovisual. Se você quer criar conteúdo, se você tem algum negócio, pequeno, médio ou grande negócio, quer fazer produções audiovisuais, fala comigo aí, ó. Pode procurar Gustavo Cabeçalho no Instagram, me manda um direct lá, que é nóis. E quer saber conteúdo? É no Cosmo Up. Continue, Vitão. Exatamente. Cosmo Nerd chegou a um novo patamar, né? Cresceu aí e aí a gente resolveu fazer essa mudança, mais por causa da nossa cabeça hoje em dia, sabe? Assim, tudo é nerd, tudo é nerd, tudo é nerd. A gente falou assim, cara, acho que a gente não é só mais nerd, a gente é fã de cultura pop no geral e o nerd, né? O nerdola ficou muito característico. E a gente falou assim, não, cara, vamos chegar no novo nível. É o que eu coloco, né? O Cosmo Up é a cultura pop além fronteiras, sabe? Então a gente teve essa digivolução aí do Cosmo Nerd pro Cosmo Up agora. E junto com o Gustavo aí, a gente tá fazendo essa dupla de criação de conteúdo que eu tô adorando ter esse parceiro aqui pra gente, juntos a gente pensar nas ideias e criar conteúdos e voltar a ter esse ânimo, sabe? De voltar pro vídeo, voltar a criar conteúdo como antes, e isso tá bem legal. Vendo um vídeo recente do Ricardo Rente falando que ele tá voltando pro YouTube, eu me identifiquei, tipo, no ponto de eu tava um pouco parado das produções, né? Eu tava um pouco afastado e tava sentindo que essa minha paixão tava ficando pra lá. E quando eu voltei agora de cabeça pra produzir conteúdo no Cosmo Up, foi algo assim que eu, nossa, tô mega feliz e estamos criando cada vez mais conteúdo aí e crescendo cada vez mais, né? Então, cosmoup.com.br, o nosso portal de vários conteúdos legais, cara. Tem muita coisa massa, assim. Uma coisa que eu amei de ter criado o Cosmo foi que eu pude ter a oportunidade de conhecer cada gente incrível no Brasil, sabe? Hoje um dos meus melhores amigos, quase irmão, assim, é de São Paulo, é meu sócio no Cosmo, que é o Edipo. Eu conheci ele por causa do Cosmo. Tem o Charles também, que é lá de Maracanaú, que eu conheci por causa do Cosmo. Então, as amizades que eu conheci por causa do Cosmo foram, assim, incríveis. E ter a oportunidade de conhecer essa galera e conversar, ter essas trocas, conhecer o Gustavo, conhecer você, Cola, conhecer todo mundo aqui, foi muito bacana, sabe? Por causa do Cosmo, então eu sou muito feliz com isso. Resumindo, Cosmo Up, acessa lá nosso site, tem muito conteúdo massa. Nosso canal tá voltando também com vários conteúdos curtos também nos shorts e conteúdos já um pouquinho mais longos. Tô me aventurando a voltar a gravar uns videozinhos mais longos ali, falando um pouco do que eu acho, do que eu tô assistindo. E também nosso Instagram, CosmoUpBR, TikTok também, enfim. A gente tem que tentar criar conteúdo curto aí também. A gente tá tentando fazer umas coisas bem legais lá nos nossos perfis de redes sociais. Eu, inclusive, queria fazer só um parênteses aqui. Eu não sei se você sabe, Vitor, mas a nossa relação, ela é bem mais antiga do que você pensa, assim. Eu não sei se tu vai se lembrar disso, 2018 ou 2019, sei lá. Eu entrei em contato contigo porque eu ia cobrir a final do CBLOL e eu precisava que algum site, algum portal assinasse isso pra mim. E aí eu entrei em contato contigo, aí eu lembro que o papo foi meio tipo, cara, a gente fala mais sobre cinema, a gente não fala muito sobre games, mas se tu quiser produzir, produz lá e manda pra gente que a gente vê aqui o que é que faz. Exato. Disse, porra, meu irmão, perfeito. Fui lá, peguei o nome do Cosmo Nerd na época, fui cobrir o CBLOL, mandei o material pra ti, tu publicou, eu peguei esse material e mandei pra Riot. E aí, depois disso, eu passei 1 ano e meio fazendo trabalho pra Riot, por conta do Cosmo Nerd. Irado, macho. Que então, massa, não sabia disso. A nossa relação é bem mais antiga e eu devo muito ao Cosmo Nerd, tenho um carinho muito grande aí pelo portal, acho um conteúdo sensacional e me abriu muitas portas direta e indiretamente, né? Que massa, fico feliz de ouvir isso, assim, eu sempre tentei trazer cada vez mais pra perto, assim, uma galera massa que produzia conteúdo e juntar, sabe? Por causa disso, porque acho que o principal ponto do Cosmo sempre foi unir uma galera massa pra gente falar o que a gente gosta, sabe? Sempre foi um portal focado nisso, tanto que o Cosmo, ele surgiu a partir de um podcast. A gente queria, na época, não tinha as facilidades hoje de criar um podcast, então vamos criar um podcast, mas a gente vai ter que fazer o quê? Tem que hospedar num site, então vamos ter que criar um site pra hospedar o podcast. E aí acabou que o site se tornou a nossa nave mãe e pra todos os conteúdos que a gente
produz hoje em dia, sabe? Então foi a partir disso daí que as coisas foram surgindo. Fico muito feliz de ouvir isso, de saber, durante vários anos de criação de conteúdo, tive a oportunidade de conhecer várias pessoas e ajudar várias pessoas. E muitas pessoas que, cara, mudaram de profissão, sim, eu tava estudando uma coisa e eu entrei no Cosmonet pra escrever e me apaixonei por isso e agora eu vou mudar de profissão porque eu me apaixonei por isso e é isso, cara, são essas pequenas coisas que motivam a gente estar continuando a produzir, sabe? Fico muito feliz. E pra você que ouviu a gente até aqui, meu muito obrigado. Próxima terça a gente tem mais e terça-feira que vem, episódio 13, a gente vai ter aqui uma coletânea de histórias paranormais, assim, o contato das pessoas com o outro mundo. Vocês já tiveram algum contato, assim, com alguma coisa paranormal? Tive, viu? Rapaz, tive, viu? O que vocês tiverem viu? de história, manda que a gente coloca no ar, tá? Eu vou dar uma comentadinha por cima. Então é isso. Muito obrigado a Estúdio Games que apoiou esse episódio. Um beijo e até terça-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.